viola caipira está presente no território brasileiro desde a chegada dos portugueses e foi muito utilizada pelos jesuítas no processo de catequização dos índios. Ela esteve presente em diferentes momentos da história, no barroco, nas bandeiras de entradas, no tropeirismo, e já na virada do século XIX com o século XX, já desde o processo de romanização da Igreja Católica, numa retomada de um catolicismo ortodoxo, né, as irmandades que estavam ligadas às violas no cenário urbano migram para o campo e marca toda uma musicalidade no século XX ligada a esse instrumento. Mas em 1929, né, o revolucionário Cornélio Pires ele promove um acesso, né, ao Brasil por meio daquela gravação, daquela coletânea histórica dos 6 volumes, vezes 5.000 cópias, para ter o acesso à gravação de diferentes gêneros de música criada e consumida no campo, né, o caipira paulista. Ele não grava só o Médio Tietê, mas assim, é todo um raio de cultura caipira paulista. Com a chegada desses caipiras no rádio, esse modelo de dupla, né, ele passa a ser assim, bastante imitado, né, tais como Zé Carreiro e Carreirinho, Tunico Tinoco, né, que foram modelos, né, que foram assim, reproduzidos. Os catireiros lá de Itajubi, na região de Catanduva, perto de São José do Rio Preto, ali, que era o Vieira e Vieirinha. Então eles passam a ser modelo de um tipo de músico ligado, atrelado à viola, que são bastante imitados, vamos dizer, até hoje, inclusive, né? Na década de 1940, era muito sucesso que se fazia as duplas caipiras, né, que frequentavam as rádios nacional, Rádio Tupi, as emissoras de rádio geral, os próprios circos, que eram muito populares e adentravam em todo o interior do Brasil, nas capitais. Os cinemas, que tinha música ao vivo na época no cinema mudo, então tinha muita gente que fazia viola. Tinha personagens, na década de 50 tinha personagens exclusivos da cultura caipira e da música caipira raiz, como por exemplo o Mazzaropi. Lá na década de 1960, houve uma grande proximidade da música caipira com a música popular brasileira. Fazendo uma comparação com a maior venda de disco da época, que era o rei do Iê, o Roberto Carlos, que vendia 1 milhão de discos, o Tião Carreiro também vendia 1 milhão de discos. Vale lembrar que nos festivais, por exemplo, da segunda metade da década de 60, né, quando a música, por exemplo, Viola Enluarada, Disparada, já tratava de ter no seu arranjo a viola caipira. E na música caipira, duplas como por exemplo Jamil e Jamel se utilizavam do solo que o rock and roll apresentava entre as estrofes, o solo de guitarra. Eles adaptou isso para o solo de viola e colocou na moda de viola. Então o cara canta Tião Carreiro e Pardinho com um grande solo no meio entre as estrofes, entre os versos que eles chamam. E isso é uma influência da cultura urbana na cultura da música raiz. Na década de 70 apareceu um grande violinista, um cara que tocava um violino muito eximiamente, assim, um cara muito interessante, o Renato Andrade. Ele foi consagrado nos braços da viola caipira, porque ele assumiu esse instrumento e fez um retumbante sucesso. E teve também, logo na sequência, no início da década de 90, o Almir Sater, Renato Teixeira, o Sérgio Reis que era do Iê, passou para fazer música caipira, né, participar desse universo. Mas eles participaram da novela Pantanal, na TV Manchete, que foi um retumbante sucesso de público. Ficaram todos muito famosos, muito importantes. O Almir Sater foi parar nos Estados Unidos por conta disso. E isso também trouxe uma juventude muito grande para dentro do universo da viola caipira. Eu dirigi o programa Viola Minha Viola no ano 2000 e lá eu encontrei muitos discos de novos grupos que trabalhavam com viola caipira. O Fulanos de Tal, o Matuto Moderno, o Cícero Gonçalves, o Fernando Deg, a orquestra do Brás da Viola, vários trabalhos que já estavam da rapaziada
que vinha da década de 90, já realizando trabalhos na área da música rural, da música de origem rural, e estavam com seus primeiros discos. E a gente levava, eu convidava esses grupos, esses violeiros, essas duplas, para irem no Viola Minha Viola. Só não podia levar instrumento elétrico, eletrônico, tinha que ter só instrumento acústico. E nessa época ainda, muitas coisas foram acontecendo. A gente sempre teve um apoio muito grande do Sesc, tanto na capital quanto no interior, que sempre levou grupos de música de viola para tocar lá nas suas várias unidades. Até que em 2002, 2003, eles fizeram lá em Campinas, no Sesc de Campinas, um trabalho muito interessante que chamou Caipira Groove, que era esses grupos que estavam fazendo seus primeiros discos, do Batuto Moderno, Fulanos e Tal, Johnny Zica, que não fazia música de viola, mas depois passou a fazer e virou Trio Tamoio, né? E até o Levi Ramiro, nesse Caipira Groove apareceu lá por lá também o Catira Brasil de Rio Claro, os favoritos da Catira de Guarulhos. Foi um movimento muito interessante, que acabou juntando uma pequena parcela desses grupos lá na Oboré, do Sérgio Gomes, que era uma empresa de jornalismo, que nos ofereceu uma sala e a gente se reuniu lá, onde a gente fez muitos projetos para o Centro Cultural Banco do Brasil, para a Petrobras. Aí nós produzimos um disco aí, o Moda Nova, que foi lançado pelo selo Obi Music. O Nilton Barreto, do Fulanos e Tal, que produziu esse trabalho. Foram 5 grupos que participaram: o Matuto Moderno, o Johnny Zica, o Fulanos de Tal, o Mercado de Peixe e o Caboclada. Foi um disco muito interessante, um disco assim que apontava a força da viola junto à juventude, ocupando um espaço próximo e junto com o rock and roll, com a música popular brasileira. E todos esses projetos tinham violeiros de técnicas diferentes, né, jeitos diferentes de tocar. E isso era uma coisa legal, que toda vez a gente aprendia, né, com essas pessoas, tendo contato com pessoas que têm escolas muito diferentes, né. É uma pena que, assim, hoje em dia eu vejo pouco esses tipos de eventos acontecendo, mas foram muito importantes para a gente ter o acesso a novas linguagens do instrumento, e aconteceram em vários lugares do Brasil todo, né? Eu acho que era uma coisa que até podia acontecer mais novamente, né, para juntar o pessoal, mas aquele momento foi muito interessante, né? Eu tive, assim, a oportunidade de tocar com um violeiro chamado Índio Cachoeira, produzi 5 discos dele, centenas de shows, levei ele para a Europa, fiz DVD e tudo mais. E ali eu aprendi o que era o toque, com ele talvez o toque mais tradicional da viola, apesar que o Cachoeira era um cara que tinha uma coisa sofisticada também no seu toque, né? Eu conheci também, assim, Pedro Bento Zé da Estrada, Liu e Léo, o Oliveira e o Cruz, que era o Oliveira e o Olivaldo, Cacique Pajé, todas essas duplas, eu tive um pouco de contato com elas, né, e foi uma coisa muito interessante. Mas o que eu estou mais interessado no momento hoje é ver a molecada nova aí tocando viola. Depois da virada do milênio, assim, passada a primeira década, então nós temos toda uma geração aí de músicos que tem um trabalho maduro, uma concepção já interessante de manter esse diálogo, porque faz parte dessa cultura em que essas pessoas estão inseridas, nessa cultura urbana que também tem acesso a outras músicas, a outras fontes, e isso acaba se refletindo no processo de composição da música do Ricardo Vignini, do Zeca Colares, Osni Ribeiro, Júlio Santin, Ivan Vilela, Pereira da Viola, né, o trabalho que a gente faz com o Trio Tamoio, entre outros grandes violeiros que a gente gostaria de mencionar aqui, Arnaldo Freitas, né, o Rainer, que tem um trabalho lindo. Uma referência para essa geração de hoje seria esses 3 pilares que partem dos anos 80 ali, assim, o acesso a essa geração de hoje, que seria o Gedeão da Viola na música caipira, a música da Helena Meirelles representando uma música pantaneira, a música do Zé Coco do Riachão representando o Cerrado,
né? Ele passa a influenciar muito uma geração de artistas ali de Minas Gerais, tal. E também para essa geração de hoje, que está com um trabalho maduro, gravando, produzindo, tocando, eu acho que valeu muito aquela geração que uma parte migrou do violão para a viola nos anos 80, né? Para mim é nítida a concentração desses artistas numa edição da revista Guitar Player, que seria ali o Ivan Vilela, o Brás da Viola, o Roberto Corrêa. Nós tínhamos a dupla Pena Branca Chavantinho, o Zé Mulato Cassiano, o Tavinho Moura. E aquilo ali eu acho que foi um momento assim de invasão mesmo, né? Eu lembro eu comprava a Guitar Player naquela época e na edição seguinte muitos guitarristas reclamaram da grande matéria que deu essa projeção ali para essa moçada. Eu acho que aquilo ali acabou refletindo mesmo, né? Posterior a isso, os espaços que o Sesc deu, e eu também consigo fazer essa associação de um momento em que nós frequentávamos a universidade já e via a universidade, era possível fazer encontros num ambiente acadêmico, num ambiente de uma produção e discussão acadêmica bem produtiva sobre fusões de cultura, fusões musicais, e é óbvio que isso acaba refletindo numa certa maturidade. Eu toco viola caipira e eu sou aqui da capital de São Paulo, né? Minha família era do interior, né? Minha avó era de São João da Boa Vista, minha mãe de Águas da Prata, ali pertinho, meus avós eram de Rio Claro. Mas assim, eu acho que eu sou parte de uma geração que traz aquela coisa da volta, né? Daquele pessoal que veio do interior, batalhou para constituir família e vencer na vida, né? Aquela história que tinha aqui na capital. E eu sou o cara que foi atrás de já querer conhecer as minhas origens, né? Do interior. Mas a minha música é diferente, né? Por causa da minha vivência aqui urbana. Nós temos aí uma geração de artistas que, embora venham de um processo de migração das famílias do campo para a cidade, em histórica dificuldade de adaptação de espaço, dificuldade financeira, dificuldade de níveis de escolaridade, enfim, chega a um nível de artistas que têm acesso à universidade, à cultura geral, a um repertório cultural que acaba sendo vamos dizer assim, um insumo cultural para a produção de peças fundamentais que representam essa geração que está presente aí, né, que continua representando essa cultura, né, e por meio de um elemento representante, a viola caipira. A tese do Roberto Corrêa mostra muito bem como que o sistema cultural, o sistema econômico foi se apropriando da viola caipira e levando as violas para perto de um público maior. Né? Assim, se a viola caipira... teve uma época que a indústria cultural, a indústria de produção de viola, parou de fabricar a viola. Não tinha mais gente para comprar, ficou um produto menos importante. Mas na sequência desses eventos todos, as indústrias voltaram a produzir viola e hoje é o recorde de produção. Quando eu comecei a tocar não tinha nem cordas assim balanceadas assim. Um jogo de corda de viola para cebolão em ré, cebolão em mi, rio abaixo. Isso aí não deve ter 15 anos que isso aí existe. Né? Antigamente os violeiros que eram mais profissionais, eles mandavam vir cordas a cada medida, né? Tinha que importar isso. E hoje você consegue comprar, né? Já vem fábricas que já tem isso, importadoras que já fazem essas cordas, né? A fabricação de viola até também industrial mudou muito, né?
Você pega, assim, hoje em dia, empresas como a Rossini, tem uma produção excelente de instrumentos, né? E o número de luthiers, né? Antigamente você tinha poucos luthiers que faziam instrumentos sofisticados, com madeiras sofisticadas, né? Hoje em dia tem muitos violeiros por aí, cada dia eu conheço um melhor que o outro. Então isso obrigou, talvez, a qualidade técnica dos violeiros foram crescendo, então os instrumentos tiveram que crescer, a captação de instrumento teve que crescer, o jeito que são fabricados, a parte elétrica também no instrumento desse, hoje não pode ser mais qualquer parte elétrica, né? Então, assim, para colocar num palco grande, para o cara conseguir tocar peças sofisticadas, os instrumentos melhoraram na sua afinação. A viola já está consagrada na música popular brasileira, na música brasileira e, por que não dizer, na música internacional. É um instrumento que já é sinfônico, que já é turbinado, e ele tem muita chance, ele está exercitando as suas qualidades em todos os tipos de música que nós temos no nosso país. A viola do Brasil acho que é a viola do mundo, a gente consegue ter a viola de todas as maneiras. Eu acho que não tem o espaço que deveria, assim, dentro dos meios de comunicação, das mídias, das concessões públicas, né? Que teriam, teoricamente, que divulgar a diversidade do que se produz, né? Eu acho que talvez falte isso, né? Mas eu acho que é um instrumento que, gradativamente, ela vai se incorporando no dia a dia dos músicos, da produção musical, como acho que aconteceu com o violão, né? Talvez ela tenha demorado um pouco mais para fazer esse caminho, esse processo, mas acho que ela tem se incorporado, cara, e eu acho que isso vai dessa dinâmica de atuação e dessa flexibilidade, né, que acho que o instrumento tem. Não só com a vantagem sobre o violão, dela não ser um instrumento assim convencional no seu formato, né, na sua construção, nas suas afinações. A variedade é muito grande, né, do que pode ser feito. Além da questão da representação dessa cultura, mostramos também a força de um movimento legítimo, né, que se sustenta sem o apoio da indústria do entretenimento e que é a legítima representação também de sua cultura no Brasil, no estado de São Paulo, em outros estados com os quais nós estabelecemos esse diálogo ao longo dessa pesquisa. Nós partimos do nosso local, que é o estado de São Paulo, mas tivemos assim uma surpresa assim, muito interessante com essa fusão, com esse forte caldo de culturas. Colhemos alguns depoimentos de participantes de encontros de violeiros na cidade de Irapuru, no estado de São Paulo, com um encontro que se chama Caipirapuru, e na cidade de Brasília também com o encontro chamado Seminário Nacional da Cadeia Produtiva da Música e Viola Caipira. Também temos depoimentos de participantes da Feira Nacional da Reforma Agrária, do MST, do Seminário Nacional que promoveria o Encontro Nacional de Violeiros na cidade de São Paulo em 2013, 2014. Nós temos também muitas imagens do Sesc Pompeia no encontro chamado Violas Paulistas, o Violas e Ponteios da cidade de Salto, de Santa Fé do Sul e outros encontros também. Caipirapuru 2015 são 15 anos de história. O Caipirapuru é uma festa de preservação de cultura caipira em todas as vertentes, a viola caipira, a comida típica, os costumes do caipira, até o jeito de falar, que é uma coisa que a gente traz da cultura caipira, e estar tocando isso nos fortalece. Então, ele sempre acontece no final do ano, no último final de semana do ano, por conta da gente estar aqui, né, encontrando as nossas famílias, e virou uma tradição mesmo. Então é sempre no último final de semana de cada ano. E sempre com esse núcleo básico, sempre recebendo novos amigos que ficam sabendo da festa e
que vem para cá tocar, ficar aqui 2, 3 dias conversando sobre música, mostrando os seus trabalhos, porque ele não é um festival de disputa, ele é um festival de mostra. Então é sempre legal você encontrar um amigo de 2, 3 anos atrás e falar, pô, tô com um disco novo, tô gravando isso, tô fazendo essas músicas, tocando junto, e isso acaba indo pro palco. Eu vejo o Caipirapuru como um movimento de resistência da cultura caipira, porque aqui a gente prioriza isso. A música, a culinária, né, a dança, os costumes da forma geral. E a gente percebe como que isso ainda é muito presente na alma do povo brasileiro, né? E eu acho assim, de uma importância incrível, porque a gente pode trazer à luz digamos que é um grande público, né? 15 mil pessoas que às vezes dá na festa, né? ao longo desse tempo a gente foi trazendo público, né? E chega a dar 15 mil pessoas nos 3 dias de festa, pessoas de cultura diversificada e até fora do país. E a gente pode fundir isso, né? Através da música, da culinária, da dança, dos costumes de uma forma geral, essa coisa do caipira, que é extremamente importante e necessário para a identidade de um povo. E aqui uma coisa bacana é que a gente não tem essa coisa do estrelismo, né? O violeiro que tem 10 discos gravados, que já tocou no mundo inteiro, ele vai tocar com um tiozinho que nunca saiu daqui. Aqui assim não existe competição, ninguém tá aqui para ser melhor que ninguém, para derrubar ninguém. Aqui assim é um grande grupo que está disposto realmente em levantar o nome da viola caipira. Cada cantinho desse Brasil tem gente fazendo movimentação de viola, fazendo mutirão de cantoria, fazendo encontros de violeiro, fazendo oficinas, fazendo ensinamentos de viola, zelando das folias, zelando das colgadas, zelando dos Moçambique, das danças de ligada, lá no Nordeste, zelando dos repentes, né, das batalhas de repentista. E no Brasil está muito fértil, né, para nós continuar dando seguimento a esse trabalho. Em São Paulo, já tem várias iniciativas feitas nesse sentido, né? Os circuitos nas escolas, circuitos servos de viola que já está sendo trabalhado, né? Nas feiras, o próprio MST do seu setor de cultura vem dando a sua contribuição. Que me deixa feliz toda vez que eu venho para cá e pelo menos me tira um pouco da angústia, né? De estar envolvido com uma questão, por exemplo, acadêmica sobre viola, é que o Caipirapuru tem muito mais do que a gente consegue produzir na academia sobre cultura popular, sobre viola, né? O Caipirapuru ele é muito mais rico e muito mais complexo do que a gente pode imaginar, né? Porque aqui as coisas acontecem inesperadamente e no fim são muito mais potentes do que a gente previa, né? É uma resistência, é difícil, é muita luta, mas é muito importante que isso continue, que se fortaleça cada vez mais. Participo do Caipirapuru há 15 anos, participo desse grupo maravilhoso de viola e participo também trazendo um pouquinho da minha cultura, um pouquinho das minhas coisas que eu faço. Trago um mocotó para a gente comer, para todo mundo saborear junto e também uma cachaça artesanal curtida em 42 raízes, 42 dias descansando numa mata para as pessoas se servir e se sentir bem. Estamos em Brasília tratando aqui da cadeia produtiva da música e da viola caipira. Eu fiz em Mato Grosso um encontro nacional de viola caipira feminina, que foi um sucesso. Não foi fácil, fizemos o primeiro, estamos com dificuldade para fazer o segundo, apesar de toda a beleza daquele encontro. Nós fazemos também um encontro de violeiros em Pochorel, em Barra do Garças, em Tom Aquino, em Campo Verde, em Cuiabá, Tesouro, em várias cidades. Mas temos que sair mendigando com um pratinho na mão
para conseguirmos recursos para fazer esses encontros. Para mim é uma alegria estar aqui nesse encontro maravilhoso, né, nesse segundo seminário sobre a cadeia produtiva da música de viola por esse Brasil afora, né, buscando possibilidades para que a gente consiga inserir de fato esse instrumento tão importante para a cultura brasileira nesse universo lindo chamado cultura popular. Eu acho que essa organização desses violeiros, produtores, das orquestras de viola, das duplas, é interessante para promover esse instrumento que está cada dia crescendo, mas que ainda sofre um certo preconceito da comunidade cultural brasileira. Eu acho que nós temos que buscar patrocinadores para que esse movimento cresça e para que haja, sobretudo, um intercâmbio, uma integração maior dos violeiros dos diversos estados e dos eventos de viola. São em torno de 80 violeiros e outras pessoas que raramente se encontram, principalmente porque nós estamos conseguindo reunir aqui pessoas desde de Rondônia até o Rio Grande do Sul. Foco do seminário, que é a busca de uma política pública, da conquista de uma política pública por meio dos órgãos oficiais, é uma coisa séria que também é muito evidente aqui nesse grupo que está reunido nesse momento aqui no Brasil. Tive o privilégio de tocar durante 10 anos, né, com o nosso querido Pena Branca, e há 6 anos nos deixou, mas plantou muita semente e tem muita gente colhendo o que ele deixou plantado aqui para nós. E algumas das sementes que ele me ajudou a plantar, entre elas o projeto Raiz do Sertão, que é um projeto que a gente desenvolve nas escolas da Zona Rural de Berlândia. A gente começou ele primeiro na escola do Distrito Cruzeiro dos Peixoto, que foi lá onde nasceu, né, o nosso mano Chavantinho, e o Pena foi registrado. Então, a partir de lá, nós conseguimos fazer esse trabalho em todas as escolas da Zona Rural de Berlândia. São 12 escolas, tem lá em torno de 5 mil alunos. Qual que é o propósito desse projeto? É a gente mostrar lá na Nascedor, para essa meninada, a diferença mesmo do que é a música, realmente a música caipira, né, a nossa música raiz, e a atual música sertaneja. No Sul, a gente está se organizando agora, articulando um trabalho de parcerias com violeiros de lá, que tem trabalhos os mais diversos, assim como a mistura assim como eu mexo com os ritmos do Sul, e tem mais gente fazendo isso, com a música litorânea, a milonga misturada com o blues, com o slide e assim por diante, né? Música mais contemporânea. Toco viola desde 1989. Foi um encontro que eu tive com a viola depois de 20 anos de violão erudito, e eu descobri que na viola o meu campo na composição poderia vir a ser mais explorado, porque até então eu tinha sido mais intérprete. Eu trabalho também juntamente com a composição, com a metodologia que eu venho desenvolvendo, preocupado com essa metodologia no país, porque tem tanta gente querendo aprender viola e a viola ainda não está oficializada como um violão, por exemplo, em termos de metodologia. A gente tem focos individualizados no país, mas ainda não temos uma coisa que possa se chamar de metodologia. Então, meu trabalho ele é voltado para isso. E atualmente estou fazendo uma turnê pelo Sonora Brasil, que são 130 concertos, a gente vai passar pelo Brasil todo. Nós fizemos 2015 e agora entra 2016. E tenho tido a chance de poder representar essa viola brasileira e as minhas composições também fora do Brasil, já estou aqui em vários países. A paixão surgiu de forma inesperada. Sempre toquei violão e sempre gostei de rock e gosto, mas a partir do momento que eu conheci a viola e seu repertório, não consegui mais desvincular, e hoje minha vida é totalmente voltada a isso, a cultura caipira. Lá em Maringá, leciono, tenho por volta de uns 45 violeiros que
que acredita no meu trabalho, tenho um grupo de viola com eles e tenho um trio também que é voltado só para música caipira, que é 3 violas e 3 vozes, que é o trio Alma Cabocla. Comecei a tocar viola muito por influência do meu pai, que é do interior, então cresci escutando música caipira e quis seguir por esses lados da viola. Está sendo muito bom estar aqui nesse seminário, porque estou no meio de grandes violeiros, gente que eu cresci ouvindo, e assim, para mim está sendo muito bom. Eu trabalho com a viola, tenho uma escola de viola e também trabalho com a viola como instrumento terapêutico. Eu estudo ela já há uns 20 anos, tenho alguns trabalhos gravados, sou regente da orquestra Viola e Cantoria em Curitiba. Eu considero que toda essa luta nossa em torno do instrumento viola caipira, né, ele passa, do meu ponto de vista, hoje está passando pelo crivo, né, e toda a estrutura que passa, inclusive pela agricultura familiar, pela agricultura agroecológica. É um trabalho que você faz de forma preocupado com o bem-estar das pessoas, com a possibilidade, né, das pessoas se alimentar de algo saudável, né? E nós, do movimento hoje de viola caipira, entendemos que nós queremos produzir alimentos musicais, sonoros, saudáveis, que sem contraindicação, qualquer criança, qualquer ser humano, qualquer indivíduo pode fazer uso, pode se alimentar, que não vai ter nenhum efeito colateral, né? Eu sou filho da agricultura, toda a minha família vive na agricultura. E eu, como cantador, herdei essa herança do meu pai, que era um cantador que já faleceu, minha mãe também, gostava de cantar. E eu venho com essa participação aí, com a companheirada nos movimentos, nos encontros de violeiro e toda essa coisa que junta a gente, que está comprometido com a cultura brasileira realmente. A gente vem se comprometendo a colocar isso a serviço dessa causa, né? Aí a gente milita nas organizações de luta pela terra, especificamente no MST, na Via Campesina, e tenta contribuir nessa parte que a gente tem mais facilidade, e escreve, e canta, e anima esses encontros, justamente para colocar a música, porque entender que a arte joga um papel fundamental nessa construção desse novo projeto que todo mundo que tem compromisso com o Brasil sonha, né? Nesse combate ao agronegócio, nessa luta a favor da agroecologia. Então a gente entende que a música também cumpre esse papel, nessa peleja toda aí. Eu resolvi andar na contramão de tudo que me faz ficar igual a tudo. A NVB, Associação Nacional dos Violeiros do Brasil, ela surgiu a partir de um encontro de violeiros em Ribeirão Preto, né, que a gente realizou em 2003, e foi um encontro assim, de muito sucesso, com um público muito grande, né. Os violeiros iam se apresentando, revezando no palco, né, naquele movimento. 3 dias, né? 3 dias de viola, e um público assim, foi calculado em 10 mil pessoas ali que passou, né, por dia, passou durante aquele movimento. No segundo encontro é que a gente começou a discutir e criamos, a gente sentiu a necessidade de ter um órgão para atender as questões burocráticas, né, para representar os violeiros. E a gente criou a Associação Nacional dos Violeiros do Brasil e a gente continuou com esses encontros, né. Som de água doce, doce a melodia, canta o dia todo santo. Em torno da viola tem todo o processo de construção de identidade da música brasileira, e a associação ela tem um compromisso com esse desenvolvimento de trabalho, de pesquisa e difusão da cultura popular, dos mestres das tradições ligado à viola. Quando a gente iniciou esse processo de construção da entidade, a gente também tinha consciência que a gente, enquanto entidade, fazia parte de todas as entidades que formam o movimento social. Então ela nasceu dentro dessa energia, dentro dessa perspectiva de movimento social também. E, historicamente, a viola ela é um instrumento de identidade e resistência cultural, né? Então,
a própria música caipira, as próprias folias, ela ainda resiste até hoje a uma série de transformações aí impostas pelas tecnologias. Então tem uma relação muito próxima, né, a viola, a associação e outros movimentos sociais e o MST, inclusive. O evento aqui, que a gente acabou de vivenciar aqui, a gente debateu a construção de um projeto para a realização de um grande evento de música, de viola e cultura caipira aqui em São Paulo, proposto inicialmente para abril de 2014. Esse grande evento traria para cá todas as vertentes da música ligada à viola caipira, a cultura caipira, tanto da parte de música quanto das outras artes, da dança, das folias e a culinária. Valadares é boa terra, terra onde eu me criei. Valadares é boa terra, terra onde eu me criei. Tem também uma preocupação com a educação musical, com o meio ambiente, né? Além da questão social, que está ligado também, né, nessa transformação que sempre passa também pela música, né? Então essa é uma preocupação que a gente sempre carrega junto, e as outras formas de expressão artística também, né? Essa minha relação com os movimentos sociais vem ao longo da minha vida, né? Então não é só nessa perspectiva da minha arte que hoje eu coloco também à disposição, né, do movimento social, mas também a minha vida, né, sempre foi assim, e não só a minha vida, mas a vida da minha família, né? E Dona Mariana, oi Dona Mariana, oi. A minha relação com os movimentos sociais como um todo, né, não só o MST, mas todos os outros movimentos sociais, né, elas se dão de uma forma muito natural. Sinto que eu não estou aqui só contribuindo com o movimento social. Eu estou também participando de um processo que é a minha própria vida, né? Então eu não consigo imaginar um artista que se cala diante das injustiças, diante, né, das dificuldades da humanidade, né? Eu não tenho apelo, vamos dizer assim, do chamado sucesso, né? Eu não tenho essa necessidade interior dentro de mim, né? Eu acho que sucesso é todas as vezes que você toca num lugar e as pessoas gostam, né? Então eu posso dizer, ter essa dádiva na minha vida, que até hoje eu nunca fui vaiado em lugar nenhum que eu tenha me apresentado. Não me lembro de ter sido vaiado em algum momento, né? E isso, do meu ponto de vista, isso é sucesso, né? Mas a palavra em si, para mim, não interessa muito, né? O que interessa muito para mim é realmente essa possibilidade de desmistificação do ser artista, né? O ser artista não ser diferente de um trabalhador rural, por exemplo, né? Ou de um operário, né? Ou de um mendigo na rua. Então, por isso que eu não abro mão da minha música, né? De falar das injustiças, mas também de falar do amor, esse amor libertário, esse amor sutil, esse amor que não só o amor, né, entre duas pessoas, mas esse amor universal, esse amor que a gente pode cultivar dentro de nós por tudo que há de beleza no planeta, né, de bonito. Então a minha arte, ela vai muito por esse caminho, né, onde eu me situo, né. O cantar da Zaraponga lá no alto se ecoa, igual o sino da matriz, oi, tocando a canoa. Escuto bater nas asas das asas que logo voa. Na certa foi avisar as aves da lagoa. É o nosso Brasil caboclo, treinando em sua coroa.
longe, mas será que vale a pena tanto esforço, tanto empenho? Foi violeiro passageiro do navio de Cabral, na fronteira ocidental.
há muito tempo não é mais preciso cruzar os 7 mares pra buscar especiarias. Não há fados. Muito aquém de mares índias morarias. Tomam cara de ocidente, não acalmam ranjandentes. Não são mais de caravelas que elas vêm. Vem também de vela burro, vem de trem. Aviões de todo jeito vêm e vão. Até diz que alegria, diz que depressão.